Mas vamos mostrar também o clima no México e daqui a pouquinho o Renato volta para comentar. Clima no México é de muita tensão, gente. A morte do chefão de uma das principais organizações criminosas do país desencadeou ataques em várias regiões. O estado de Jalisco chegou a acionar o Código Vermelho de Segurança depois de grupos de narcotraficantes incendiarem veículos e bloquearem vias em diversas cidades. Esses ataques vêm do cartel Jalisco Nova Geração. O líder e fundador do grupo, conhecido como El Mencho, foi morto por facções federais mexicanas. As imagens que chegam do país mostram pânico nas ruas, com veículos e estabelecimentos em chamas, como retaliação à morte desse narcotraficante. Em meio à tensão, vários voos para destinos internacionais também foram cancelados. As escolas suspenderam as aulas nesta segunda-feira e a operação militar contra El Mencho acontece após uma campanha de pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o governo da mexicana Claudia Sheinbaum para intensificar o combate ao narcotráfico. Nos últimos anos, o cartel se transformou em uma organização criminosa com atuação em vários países. A presidente do México, pediu calma à população, defendeu que, apesar desses bloqueios de estradas, protestos violentos, as atividades ocorrem com total normalidade na maior parte do território nacional. Pediu, por enquanto, cautela à população do México neste momento. Além do Renato Machado, que está comigo aqui para analisar a situação, estamos também com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, o Tiago Rodrigues, que faz a gentileza de nos atender. Tiago, bem-vindo aqui ao Radar, ao SBT News. Obrigada. Esse modelo mexicano de enfrentamento ao narcotráfico, com forte presença militar, qual a análise que você faz desse momento? Esse caminho poderia ser adotado, ampliado em outras regiões? O que temos no México agora? Essa pergunta é muito importante, porque o caminho que o México tomou na linha de mobilizar as Forças Armadas já tem mais ou menos 20 anos, tá? Começa em 2007, de uma forma mais intensa. E de lá para cá, passaram vários presidentes de direita, presidentes de esquerda, como foi o caso do López Obrador anterior e da Claudia Sheinbaum agora, e o modelo pouco se alterou. E o resultado prático disso não tem sido bom. Por quê? Porque se em 2007, quando começou essa fórmula de ataque ao crime organizado no México, havia mais ou menos 5 grandes cartéis, o Jalisco Nueva Generación, por exemplo, que é esse de agora, sequer existia. Ele aparece em 2009, 2010. Hoje em dia, mais de 20 anos depois, mais aproximadamente 20 anos depois, há cerca de 9 ou 10 grandes cartéis. Então, há uma multiplicação desses grupos que vão surgindo a partir de outros e que tem a ver, sim, com a forma de ataque que eles sofrem, porque como é uma forma de ataque centrada apenas na lógica militar, esses grupos são derrotados em alguns lugares e abrem espaço para que outros ocupem os seus lugares. Então, a fórmula de enfrentamento, ela é apenas centrada em uma das pernas, que é a perna militar. E que, no caso do México, não é completamente equivocada, porque esses grupos ocupam grandes regiões do país. É uma fórmula que tem que ser levada em consideração, a militar, porque esses grupos, eles não ocupam apenas favelas, eles não ocupam apenas algumas cidades, eles ocupam cidades, favelas e regiões inteiras do país. É diferente, por exemplo, do caso brasileiro, que a gente pode falar mais adiante. Então, esse modelo tem uma perna importante, que é o de enfrentamento militar, mas as outras pernas, que são, por exemplo, a de investigação financeira, para desmontar o coração econômico desses grupos. E o controle das fronteiras, principalmente com os Estados Unidos, e aí a colaboração dos Estados Unidos é importante, são pernas falhas. Então, se uma dessas pernas, que é a militar, funciona e parece que apenas ela está sendo investida e as outras duas não dão conta dos seus devidos, desafios, o que a gente tem visto é que esses grupos, ao invés de serem destruídos, eles são remodelados, alguns perdem força e dão espaço para outros,
E o que a gente vê é que a situação tem sido cada vez pior. Para fazer um exemplo, dar uma analogia, uma metáfora bem simples, é como se os vários governos mexicanos, pela via única da militarização, estivessem tentando apagar um incêndio jogando gasolina sobre as chamas apenas porque a gasolina é líquida. Né? Ao invés de você apagar um incêndio, você piora a situação. É o que tem acontecido e agora não parece ser muito diferente. O que a gente vê agora parece ser mais um capítulo de uma história que teve outros episódios parecidos no passado e que têm sido recorrentes no país. Renato Machado, chega na conversa também. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu gostaria de pegar um gancho nisso que o senhor falou, dos grupos sendo multiplicados, e a gente vê que esses novos grupos, eles acontecem justamente quando acontece a decapitação de um dos líderes, assim, tirar a estrutura de um deles. Por exemplo, há poucos anos atrás, a gente falava muito do cartel de Sinaloa, que ainda continua muito poderoso, mas quando perderam primeiro o Chapo Guzmán, e daí depois os seus filhos, a gente vê que ele perdeu um pouco de força e surgiu agora esse grupo de Jalisco que ganhou a proeminência atual. Agora, com Donald Trump pedindo uma ação efetiva contra as drogas sob ameaça de intervenção, a gente pode ver um aprofundamento nessas ações que, como o senhor bem disse, é só uma parte da atuação contra o crime organizado, justamente para dar uma resposta a Donald Trump, e isso não vai acabar fazendo essa multiplicação de novos grupos? Ótimo, é muito boa pergunta também. E ela tem dois aspectos, né? O primeiro foi a sua observação sobre a questão dos líderes, né? Então, prender os líderes é uma tática que não funciona como se espera, e isso a gente já sabe de outros países também. Veja o caso da Colômbia, né? A Colômbia dos anos 90, por exemplo, teve grandes, entre aspas, sucessos ao prender ou matarem, né, líderes como o Pablo Escobar. E o narcotráfico na Colômbia mudou, mas não acabou. Né? Ele continuou existindo de forma diferente, mais fragmentada, com pessoas menos conhecidas, etc. No caso do México, cada presidente tem pelo menos um ou dois grandes arqui-inimigos. O do López Obrador, recentemente, né, e um pouco antes dele, do Peña Neto, que era o presidente anterior, ele é o Chapo Guzmán. Prendeu o Chapo Guzmán fugiu, foi preso de novo, foi deportado para os Estados Unidos, né? O grupo dele teve uma perda relativa, não desapareceu, como você bem lembrou, e está correto, mas o narcotráfico como um todo no México não foi nem um pouquinho enfraquecido pelo desaparecimento do Chapo Guzmán. Nem o seu próprio grupo deixou de desaparecer com o sumiço do seu líder. Agora, El Mencho, claro, era o novo Chapo Guzmán. Né? Cada época tem o seu próprio grande inimigo. A queda do El Mencho e a sua morte pode fragilizar o Jalisco Nova Generación? Sem dúvida, pode. Pode fragmentá-lo? Pode, isso daí já aconteceu no passado. Ele próprio, o Jalisco Nova Generação, surgiu de uma fragmentação de outros grupos há 15, 16 anos atrás. Então, isso acontece, faz parte de uma regra fundamental de lógica de funcionamento. Quer dizer, você mata um líder, aparece disputa. Inclusive, esse momento de aqui para os próximas semanas e meses, quem sabe, espera-se mais violência, porque com a morte de um líder se desestrutura o modelo de funcionamento desse grupo e tem violência de dois tipos: violência dentro do próprio grupo, porque daí há uma espécie de janela de oportunidade para que novas pessoas assumam a liderança, e uma violência que vem de fora do grupo, ou seja, outros cartéis que veem a possibilidade de bater no Jalisco Nova Generación, que está presente não em um ou dois estados, está presente entre 10 e 13 estados do México, né? Para ocupar espaços interessantes, estratégicos para o negócio das drogas e outras coisas ilegais que eles negociam. Então, isso é importante sobre a questão dos líderes. Depois, então, a tática de decapitar, na verdade, é falha e falsa, porque tirar os líderes, na verdade, não enfraquece esses grupos que são hidras, né, de várias cabeças, na verdade. Né? Então, cortou uma, nasce outra. Né? E depois, a sua segunda parte da questão também é muito importante. Quer dizer, a pressão de Donald Trump, eu acho que para esse episódio agora,
já deve ser utilizada como elemento de análise. Quer dizer, o que aconteceu agora, as fontes ainda são meio confusas. Eu estive conversando com pessoas que eu conheço, pesquisadores, jornalistas, minhas fontes no México, e eles têm sido bastante coerentes em dizer que, olha, muito provavelmente foi uma oportunidade que apareceu, uma informação de inteligência do governo dos Estados Unidos de que ele mente estaria onde estava, e isso precipitou uma ação que foi do governo mexicano, né, mas com esse apoio de inteligência do governo dos Estados Unidos. Pois bem, isso já indica, né, quer dizer, que é uma resposta do governo Sheinbaum a essas pressões que você bem mencionou que Trump tem feito desde o ano passado. O Cartel Jalisco Nueva Generación, é bom se lembrar disso, é um dos grupos que o Donald Trump, logo no início do seu mandato de agora, designou como um grupo terrorista. Então, a pressão dos Estados Unidos sobre o México na questão do combate ao narcotráfico tem dado muito trabalho para o governo Sheinbaum, que é um governo que tem, né, pretensão de ter autonomia para lidar com os assuntos. Tem apoiado Cuba, por exemplo, agora, enviando petróleo, enviando mantimentos, o que desagrada diretamente o governo Trump. Então, o governo Sheinbaum, para manter essa sua autonomia relativa, parece que está tendo que ceder as pressões dos Estados Unidos sobre a questão do narcotráfico. Então, eu acho que não só para agora, por isso a sua pergunta é boa, não só para o futuro imediato, mas essa própria ação contra o cartel Jalisco Nueva Generación já me parece ser expressão dessa forma de atuação do governo Trump sobre o governo Sheinbaum. Professor, qual a comparação que dá para a gente fazer com o Brasil, no sentido que seria possível uma situação parecida com o que a gente tem no México tomar corpo aqui? O cartel Jalisco Nova Geração, né, que é considerada uma organização paramilitar, com forte poder de fogo, ele se compara a facções brasileiras como o próprio PCC e o Comando Vermelho? Ótimo, isso é fundamental da gente conversar um pouquinho. O Jalisco Nueva Generación, ele tem uma característica importante que não são todos os cartéis que tem. Se vocês procurarem, quem está assistindo a gente procurar na internet fotos, vocês vão ver que os grupos de militares deles, né, os grupos de choque, eles têm características paramilitares mesmo. O que significa? Eles parecem grupos especiais das Forças Armadas. E isso é uma característica que começou já logo no início da sua existência. Então, eles têm uma preocupação muito grande em se preparar para combates com outros grupos ou, eventualmente, com o Estado. Essa característica de grupos fortemente armados, que se você vê uma foto do grupo Jalisco Nueva Generación, dos seus homens armados, é difícil saber se aquela é uma foto do exército mexicano, do exército dos Estados Unidos ou do Jalisco Nueva Generación, essa característica a gente não tem no Brasil. Por mais que haja indícios e fotos e comprovações, né, de armamento pesado em mãos de grupos e facções no Brasil, não há comparação direta com o poder de fogo que um grupo como o Jalisco tem. Tá, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que eu falei agora há pouco. Né, o Jalisco, e não é só ele, tem presença em muitos estados do México. O México também é um país que é dividido em estados, né? Então, eles têm mais ou menos entre 10, 13, alguns dizem até 15 estados mexicanos, além de Jalisco, que é o seu estado de origem, digamos assim, onde tem Guadalajara, que é a capital de Jalisco, que é a segunda mais importante cidade do México, né? A segunda cidade mais forte economicamente, etc., um polo industrial. Tá? Então, é um estado importante do país, não é um estado periférico, é um estado central. Mas ele tem expressão em várias partes do país. Aí você poderia me perguntar, bom, mas o PCC e o Comando Vermelho também têm hoje em dia. E é verdade. Mas a diferença é que um grupo como o Jalisco Nova Generación, ele, diferentemente de um grupo como o Comando Vermelho, não ocupa apenas partes específicas do território, que em geral são periferias e favelas de cidades. É o caso dos nossos grupos aqui no Brasil. A expressão também, é claro que hoje em dia já tem, por exemplo, o envolvimento de grupos do crime organizado com o garimpo ilegal na Amazônia, não é? Fazem com que eles estejam fora das cidades, em regiões de selva, em regiões longe dos centros urbanos. Mas a maioria das ações dos grupos que existem no Brasil são em território urbano ou em zonas de fronteira que são para o trânsito de produtos ilegais. Né? Então, as nossas organizações, elas, primeiro, não têm o mesmo poder de fogo das mexicanas. Depois, elas não estão tão espalhadas no território, cidades e interior, cidade e campo, né? Como são as mexicanas. E isso se dá por várias razões. Uma delas, por exemplo, é que no México se produz drogas ilegais.
No Brasil, a produção de drogas ilegais é residual, ela existe, mas ela é pequena. O Brasil é muito mais um país de trânsito e de consumo de drogas ilegais. O México não, no México se produz. E boa parte dessa produção é feita com produtos que são derivados de plantações, plantação extensiva, né, por exemplo, de papoula para a produção de heroína, por exemplo. E são grandes plantações, né, são zonas rurais que são ocupadas para a plantação dessas grandes, de muitos milhares de hectares de plantações ilegais. Então, esses grupos têm uma penetração no território muito maior. Então, a gente já falei de duas coisas diferentes aqui, né? Poder de fogo que é maior, penetração no território que é maior, e uma terceira que eu acho que é muito importante de dizer, que é a penetração no Estado, né, no poder público, junto a funcionários do Estado que vão desde fiscais de aduana até juízes, generais, líderes, chefes policiais, etc. No Brasil existe essa penetração, ela se dá principalmente no caso de grupos ilícitos no Brasil, com as milícias, né? Mas no México isso é generalizado, ou seja, a penetração do crime organizado em todas as esferas do Estado, do município ao governo federal, é muito grande. Né? Os casos são muito evidentes dessa penetração. Então, são 3 exemplos, só para a gente mostrar que o caso do Brasil é sério, é grave, mas a gente não está no mesmo cenário, no mesmo estado, né, de coisas do que o México enfrenta hoje, que é severo e muito mais grave do que o caso brasileiro. Professor Tiago, muito obrigada pela conversa, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado.